O acidente que fez todos acreditarem que o Rogério morreu será explicado com o máximo de detalhes possível. E isso será lembrado pelo próprio Rogério. O Rogério ele foi obrigado a escrever uma carta a mando de Ferretti. Ferretti colocou o Rogério contra a parede e disse que o Rogério teria que assinar uma carta dizendo que ia tirar a própria vida. O Rogério ficou sem alternativa porque o Ferretti mostrou para o Rogério um vídeo de Raul todo ensanguentado, mas na verdade o Raul estava com a tinta vermelha e o Rogério acreditava que o Raul estava todo ensanguentado, que o Raul iria morrer, e por amor ao filho, o Rogério resolveu escrever essa carta. E em seguida, o Ferretti mandou o Rogério pegar sua lancha e ir para o alto mar. O Rogério fez prontamente tudo o que o Ferretti havia mandado ele fazer. E aí o Rogério pegou sua lancha, foi para alto mar. E chegando lá, a lancha pegou fogo e se destruiu. Bom, o Ferretti armou tudo. Só que nessa, o Rogério parece que ele conseguiu pular da lancha antes dela se destruir. Ele conseguiu pular e ficou à deriva no mar. Por sorte, na hora que o Rogério caiu na água, tinha um pescador, que até então é desconhecido. E esse pescador, ele colocou o Rogério dentro do seu barco, da sua embarcação, começou a fazer a manobra uma manobra cardíaca. Sabe aquela manobra que pega os dois braços e começa a fazer a massagem no tórax? Agora eu não lembro o nome dessa manobra. Desculpa, me desculpas. Mas, resumindo, a história é muito bem resumida. O Rogério sobrevive. A partir desse momento, o Rogério, de fato, ele perde a memória. Ele acredita que aconteceu isso porque ele é uma pessoa ruim, que ele fez alguma coisa de muito errado. O Rogério começa a acreditar que ele quase morreu porque tinha gente perigosa atrás dele. Ele tinha realmente perdido a memória. E nesse período que ele estava com esse pescador, ele pediu para ser vigiado 24 horas por dia. Ele estava com medo de ser uma pessoa má. Gente, antes de continuar esse vídeo, peço a vocês que deixem o like, o joinha, o gostei. Faz isso que contribui muito aqui para a gente continuar postando mais vídeo. Também eu quero pedir uma coisa a vocês. Uma outra coisa. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Tá? Se inscreva no nosso canal. Acione a notificação, pois assim vocês ficam por dentro de tudo que rola na sua novela favorita. Agora vocês compartilhem o vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Para seus amigos, para suas famílias, até mesmo para o seu inimigo. Olha, bom, comente, não tenha vergonha, pode comentar, mas comentário foi feito para isso, para comentar. Então vamos continuar a notícia. Então o Rogério ele ficou um tempo com esse pescador. O pescador passou a cuidar de Rogério. O Rogério ficou ali recebendo os cuidados desse cuidador. E o Rogério perdeu a memória mesmo. Ele ficou achando que ele era um homem ruim, que ele era um homem mau, e que ele fez alguma coisa de errado, por isso que ele estava naquela situação, por isso que ele estava em um barco que se destruiu, um barco que pegou fogo, e ele acreditou realmente que ele era alguém ruim. Então o Rogério ficou um bom tempo acreditando que ele tinha feito alguma coisa de ruim e tal, porém com o tempo
o Rogério foi recuperando a memória, o Rogério foi entendendo o que estava acontecendo, o Rogério foi se conscientizando de tudo que estava acontecendo e lembrando que o Ferretti ele só planejou matar o Rogério porque o Rogério tinha descoberto que o Ferretti ele estava desviando dinheiro da fundação, estava falsificando os medicamentos. Bom, o Rogério ele tinha descoberto todo o esquema de Ferretti. Então, o Rogério iria denunciar o Ferretti para a polícia, mas ele não tinha descoberto que Arminda era amante de Ferretti. Ele não tinha feito essa descoberta ainda, mas ele descobriu que Ferretti estava armando, tinha um esquema gigantesco, né? Ele descobriu a casa de farinha, descobriu tudo. Então o Rogério estava prestes a denunciar o Ferretti para a polícia. Parece que ele teve consideração pelo fato de o Ferretti ser amigo dele, e ele meio que alertou ali o Ferretti dizendo que ia denunciar ele para a polícia. Só que ele cometeu um erro muito grande, né, em alertar o Ferretti. Né? Um erro muito grande porque o Ferretti se preparou junto com a Arminda e o Ferretti praticamente planejou tudo sozinho. A única coisa que a Arminda fez foi concordar. A Arminda concordou e mais nada. Quem planejou tudo foi o Ferretti. Então agora o Rogério ele lembra de tudo, sabe que a Arminda é amante de Ferretti, ele sabe que ele foi corno durante anos, ele sabe agora de tudo. Segundo ele tem um plano muito bem articulado, muito bem arquitetado para se vingar de Ferretti. A gente não sabe que plano é esse, a verdade é essa, porém a gente sabe que ele tem um plano. Que plano é esse a gente não sabe. A gente sabe também que ele tem as provas que manda Ferretti para cadeia. Ele tem as provas que é capaz de mandar o Ferretti para cadeia. O Rogério tem essas provas, porque antes dele sofrer o acidente ele tinha essas provas. E ele tem ainda, né? Ele tem tudo. Ele sabe onde fica a casa de farinha, ele sabe de tudo. Então o Rogério ele não quer simplesmente mandar o Ferretti para cadeia junto com a Arminda. Para ele isso é muito pouco. Ele está arquitetando um plano muito maior que isso. Eu particularmente estou aqui bem ansioso para saber que plano é esse. Queria saber, né, o que é que ele vai fazer. O que é que um mocinho pode fazer que é pior que levar o vilão para cadeia? Não sei, né? Vamos ver aí. Eu espero que seja algo bem interessante, por sinal. Tá? Ser uma humilhação em público, todos os crimes sendo revelados em público. Eu tô curioso para saber a criatividade de Aguinaldo Silva. O que ele vai fazer? Tô bem otimista. Eu quero saber o que vocês acham dessa situação toda. Se vocês fossem o Rogério, vocês iam armar um plano para se vingar, ou vocês iam logo colocar quem tentou te matar na cadeia, você tendo capacidade de fazer isso? Tchau, tchau.